Eu vou chamar o próximo palestrante sem muito mais delongas. Cadê o Hélio? Ah, estava te procurando, Hélio. Obrigado. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês, é um diálogo, na verdade, a respeito de densidade urbana, né? A proposta é, na verdade, analisar um pouquinho sobre os conceitos que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos sobre densidade. Existe um princípio básico, que é o que guia o que o Ricardo colocou bem no começo da apresentação dele, de que em 2007 a gente cruzou essa fronteira, onde mais de 50% da população mora em áreas urbanas. E o princípio básico para mim é de que o acesso aos recursos naturais e produtivos é o que guia essa aglomeração da humanidade. A gente está o tempo todo criando aglomerações em torno de rios, onde você tem acesso à água, ao longo de rodovias, onde você tem acesso a bens produtivos, ao comércio, onde você pode fazer troca, né? O ser humano é um animal, vamos dizer assim, que vive em grupo. A gente não vive separado, a gente não consegue viver sozinho, não consegue produzir, não consegue se sustentar. Então, essa é a força motriz que faz com que a gente venha, ao longo da história da humanidade, se concentrando cada vez mais até chegar nessas grandes megalópolis, que são as áreas urbanas que marcam o século XXI. Ao longo de todo esse processo, nós fomos deixando grandes passivos importantes, sobretudo na área ambiental. Hoje, muito do que a gente pensa a respeito de densidade, a gente pensa em poluição do ar, poluição da água, supressão de vegetação e contaminação do solo. Então, sobretudo depois da Revolução Industrial, quando a gente criou os primeiros e as grandes aglomerações urbanas, nós começamos num processo contínuo de degradação do meio ambiente. E hoje, muitas vezes, quando a gente vai aprovar um projeto, né, contar um pouquinho da experiência que a gente tem ao longo do Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é de que a densidade é ruim, de que a densidade não é boa, porque a densidade ela gera essa série de externalidades que vão prejudicar as pessoas que já estão morando naquela região ou as pessoas que vivem naquela comunidade. Principalmente no final do século XIX, começo do século XX, nós criamos toda uma ideologia, toda uma corrente de pensamento que promoveu a dispersão e a baixa densidade como uma solução para aqueles problemas que a gente vinha acumulando ao longo dos séculos. Então, nós estamos aqui no meio de um produto, na verdade, dessa ideologia, que tem seus méritos, tem seus problemas, mas que caracteriza muito bem esse pensamento de que era preciso espalhar a população, de que a população não podia viver junta, de que ela não podia estar em aglomerados tão grandes e tão densos como os que aconteciam até então, porque senão não era possível manter a sobrevivência, não era possível ter água limpa, não era possível resolver o transporte, não era possível ter qualidade de vida e qualidade ambiental. Essas correntes, que são principalmente a corrente das cidades-jardins e a corrente do urbanismo moderno, foi o que orientou ao longo de todo o começo do século XX e até metade para o final do século, uma série de políticas públicas que a gente convive com elas até hoje, que tentam limitar a densidade e que conduziram a situações que depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, nessa corrente, principalmente dos bairros jardins, o que aconteceu? Uma parte pequena da população se apropriou daquilo que eram recursos que deviam ser recursos comuns a todos. Você tem grandes projetos de urbanização no qual poucas pessoas estão ocupando grande parcela da terra, estão consumindo boa parte da água e boa parte do ar limpo, né? Você tem todo um processo que, na verdade, foi quase que um processo de segregação social. Quem podia pagar, quem tinha dinheiro, foi morar no subúrbio, foi morar na cidade-jardim, foi morar na cidade-parque,
e deixou os aglomerados antigos para quem justamente não podia bancar, para quem não tinha acesso a esses recursos. Aqui está só um exemplo, o Jorge conhece melhor do que ninguém, a dispersão da mancha urbana de São Paulo. Essa que era uma ideologia, né, dominante e que funcionava muito bem para quem tinha dinheiro, para quem tinha recurso, foi aplicada em larga escala em quase todas as cidades do Brasil e gerou processos muito semelhantes a esse, que é um crescimento acelerado de uma mancha urbana dispersa. Você tem grandes vazios urbanos dentro dessas áreas urbanizadas e você tem boa parte dessa mancha periférica com empreendimentos de baixa densidade, que é fruto, na verdade, de uma legislação que foi criada com esse pensamento de que a densidade era ruim, né? Se você tivesse um crescimento orgânico a partir do que era o centro antigo de São Paulo, talvez metade dessa mancha urbanizada fosse suficiente para concentrar toda a população. E o resultado está aí. Quem tinha dinheiro, quem conseguia bancar essa infraestrutura, que é uma infraestrutura cara, porque uma das questões da densidade é que quando você espalha a população pelo território, você precisa de mais recursos para poder levar a infraestrutura e para poder qualificar esses espaços. Então, nessa grande mancha urbanizada, você tem áreas como Alphaville, grandes enclaves fechados, para a população de alta renda, com qualidade ambiental, com uma qualidade urbanística razoável, mas, para quem não tinha dinheiro, você criou grandes bairros periféricos. Você induziu o mercado imobiliário a trabalhar com um produto que é o produto do loteamento, com um produto barato, porque essa população não tem acesso, né? Individualmente, para cada uma dessas pessoas, é muito caro bancar essa infraestrutura, né? Ao passo que, quando você tem essa população concentrada, você consegue ter mais recursos, gerar mais dinheiro para poder qualificar a infraestrutura. Então, hoje, ao longo do estado de São Paulo, que é uma área bastante urbanizada, em São Paulo a gente tem 99% da população morando em áreas urbanas, né? Eu acho que antes da China, só o Brasil tinha passado por um processo de urbanização tão intenso como que a gente pode observar. Ao longo do estado de São Paulo, esse cenário se repete alternadamente. Áreas ricas e áreas pobres, com pouca infraestrutura. Mesmo as áreas ricas são carentes de espaços comuns, qualificados, para que a população possa se encontrar, fazer as suas atividades cotidianas. No final do século XX, a gente começa a ver uma revalorização da densidade urbana. Parece que parou de ser vergonhoso, parou de ser pecado falar em densidade. Então você tem, em lugares, sobretudo na Ásia, uma revalorização das áreas densamente urbanizadas, né? Eu gosto muito de citar os exemplos da Ásia, porque a gente tem um modelo de urbanização muito parecido. Por questões econômicas, o Brasil tem uma restrição do acesso à terra que faz com que a gente tenha uma situação muito parecida com países altamente povoados. Nós temos uma densidade média muito menor no país inteiro do que você tem nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem muita terra no Brasil, mas as pessoas não têm acesso a essa terra. Você tem problema para conseguir gerar produto para que essas pessoas tenham acesso a casas, apartamentos, comércio. Quais são as vantagens da densidade, né? Por que a densidade é boa? Porque você consegue concentrar recursos numa mesma área, você tem mais famílias, essas famílias, mesmo com menos recursos, conseguem se cotizar para pagar pela infraestrutura. Então você tem hoje, por exemplo, em São Paulo, excelentes projetos de habitação social, onde você, diferente daqueles bairros periféricos de casas e lotes, com pouca infraestrutura, você tem espaços muito mais qualificados, com áreas de lazer, com equipamentos comuns. Você consegue não só alocar mais gente no mesmo espaço, como também alocar com mais qualidade.
Também é possível liberar áreas para agricultura. Um grande problema é o abastecimento dos centros urbanos. Então, quando você trabalha com áreas de maior densidade, essas áreas elas podem se alternar com áreas de menor densidade. Ao invés de espalhar a população por todo o território e consumir áreas que seriam boas para a agricultura ou boas para a preservação ambiental, você concentra a população e consegue fazer um planejamento ambiental do território. Hoje o que a gente sente muito a necessidade é de um mapeamento em escala estadual, nacional, regional, de quais são as áreas que são sensíveis do ponto de vista ambiental ou áreas que são adequadas para a agricultura. Você tem ainda essa ideologia muito forte de restringir a ocupação de áreas que estão no meio de grandes megalópolis. Então, quando você pega a região metropolitana de Campinas, por exemplo, no estado de São Paulo, toda a periferia da região de Campinas, da cidade de Campinas, é considerada área rural. Mas todos os municípios que estão no entorno são áreas urbanas. Então, na verdade, o que você está fazendo é manter um grande vazio urbano com o pensamento de que algum dia aquilo poderia servir para a produção agrícola. Não serve. Para a agricultura poder se manter, você precisa de um custo da terra muito menor do que o custo da terra naquele local. Então é importante que haja um planejamento realmente em nível regional de como vai se dar essa produção agrícola, de quais são as áreas sensíveis a serem preservadas e quais são as áreas propícias para o adensamento. A densidade também propicia não só a liberação de terra, mas recursos para criar espaços qualificados de lazer. Não adianta você alocar grandes áreas para sistemas de lazer ou parques e não ter dinheiro para manter essas áreas. Esses espaços, e nós vemos isso em abundância aqui em Brasília, né? Você tem uma quantidade de sistemas de lazer enormes, mas a conta para qualificar esses sistemas de lazer é muito alta, principalmente quando a gente está falando de uma população de renda um pouco mais baixa. Existe um pensamento de que basta reservar as áreas e que essas áreas vão ser qualificadas, ocupadas quase que naturalmente. Isso não acontece. Vocês vão ver, sobretudo nas outras duas palestras, o quão importante é programar o uso dos espaços coletivos, criar atividades, criar equipamentos, dar suporte para que as pessoas possam efetivamente usar esses espaços. Também é possível, com o dinheiro da densidade, o dinheiro propiciado pela densidade, gerar equipamentos de infraestrutura, tanto urbanas quanto ambientais, para qualificar melhor esses espaços. Hoje não há dificuldade técnica para você poder criar espaços altamente adensados. Aqui está o exemplo da estação de tratamento de esgoto de Orange. Em Orange, todo o esgoto é tratado e é reinfiltrado no solo. Existe uma conta de que, em 6 meses, a população volta a consumir a mesma água que foi tratada e que foi infiltrada no lençol freático. Então, solução técnica existe em abundância. O que falta é dinheiro. Dinheiro para poder aplicar essas soluções. A densidade também propicia mais deslocamentos a pé. É impossível você fomentar, gerar deslocamentos a pé para poder diminuir o uso do automóvel se você não tiver uma densidade suficiente. Primeiro, para gerar comércio, né? Se você não tem pessoas andando na rua, você não consegue gerar comércio no térreo dos edifícios. Para que as pessoas possam caminhar até o trabalho, para criar uma vida urbana que seja realmente interessante para quem mora nesses locais.